te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso culto online. Vocês estão felizes com Jesus? Creio que sim e espero que sim. É muito bom estar com vocês conectado nesta noite. Já aproveita, já curta e compartilha. Assim estaremos levando a mensagem de Cristo pela internet. Amém? Fique agora com a palavra. Olá, muito boa noite a todos. É com temor e com muita expectativa no coração que estamos aqui mais uma vez para este culto, conectado com você aí na sua casa, onde você estiver. E eu quero desejar, nesse início, quero convidar você a compartilhar com seus amigos, com seus familiares, com o seu grupo de amigos, que essa mensagem possa chegar até aquelas pessoas que precisam, que necessitam. Para isso nós contamos com você, que você possa compartilhar nas suas redes sociais. Eu quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia, abrir a Palavra de Deus. Já estamos iniciando a Palavra do Senhor, a mensagem que Deus tem preparado para nós, para esse momento. Abra comigo então a sua Bíblia no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 22, a partir do verso 1. Diz assim: Jesus lhes falando novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete, meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos, e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. O rei ficou irado e, enviando seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse aos seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial, e lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Queridos, aqui, antes de entrar no contexto da parábola, quero pensar com você neste momento. Quem nunca foi chamado para concorrer a alguma coisa, alguma vaga numa empresa,
Talvez você prestou algum concurso, você foi chamado, você se alistou para concorrer a alguma vaga, para fazer parte dos candidatos que concorreriam a esta vaga, nesta chamada. E todo lugar funciona dessa forma. Funciona assim numa empresa. Toda empresa ela tem uma chamada a candidatos para uma vaga. Geralmente são muitas pessoas que se alistam, que se candidatam para aquela vaga. E às vezes são poucas vagas. Geralmente são, em média, talvez 3 vagas, depende do tamanho da empresa ou da instituição. Mas em todo lugar funciona dessa forma. Nem todos são escolhidos para aquela determinada vaga. Muitos são chamados, muitos têm a oportunidade de se candidatar, de participarem para serem escolhidos ou não para aquela vaga o qual está disponível. Talvez um concurso público, você já deve ter participado e sabe que funciona assim. Muitos concorrem e o número geralmente é muito grande para uma pequeno número de vagas que serão selecionados ou que serão escolhidos. Você sabe que é assim que funciona. E como são feitos as escolhas? Como nós lemos no finalzinho do texto, do versículo de Mateus, que muitos são chamados e são poucos os escolhidos. Mas como são feitas essas escolhas? Como as pessoas são escolhidas para vagas? Como elas podem disputar? Como elas podem estar à ponta? Elas podem ser selecionadas? Tanto numa empresa quanto num concurso público ou em outras instituições. Nós sabemos muito bem de que quem são escolhidos são as pessoas que se destacam, são as pessoas que estão entre as melhores, aquelas que têm as melhores notas, aquelas que têm um perfil que o recrutador busca e que se mostre melhor qualificado para aquela vaga disponível. É assim que funciona. Ou seja, a pessoa precisa se diferenciar das demais se ela quiser ser escolhida, se ela quiser estar entre as selecionadas para aquela vaga ou vagas. Por exemplo, alguém que deseja concorrer a um cargo melhor numa empresa, ela precisa fazer o quê? Essa pessoa, basta ela fazer o seu trabalho normal? Será isso? Que ela consegue, simplesmente a sua chefia ou seu chefe vai chegar, vai olhar para ela, olha, realmente ele está aqui já há anos, né, exercendo sempre certinho, vamos dar uma oportunidade. Você sabe muito bem que não é assim que funciona, não é somente isso, ela precisa ter um diferencial. Não é somente o tempo, não é somente porque ela não faz nada de errado, que vai levar ela a ser selecionada. Exige muito mais do que isso, exige algo maior. E essas pessoas que querem estar à frente, que querem disputar uma vaga, que querem ser escolhido para um cargo melhor, para uma posição melhor dentro de uma empresa ou uma instituição, ela precisa fazer algumas coisas que faz dela uma pessoa diferenciada das demais, das outras. Você precisa entender que aquela função, aquele cargo exige e se preparar para aquilo. Se preparar para aquilo que a função exige da pessoa. Se você deseja, você precisa se qualificar. Você precisa buscar aquilo que realmente necessita, qual a qualificação, qual é o perfil, qual é o estilo, qual é a maneira que a pessoa precisa se portar, seja numa liderança, ela precisa fazer um curso diferente, ela precisa buscar outros
meios para poder estar apta, ter essa capacidade que realmente será buscado, será procurado para aquela determinada vaga. Essa pessoa precisa abrir mão de algumas coisas, abrir mão de talvez uma maneira antiga de se portar diante do seu superior, diante dos seus colegas, diante das pessoas à sua volta. Ela precisa ter uma mudança de mentalidade, ela precisa pensar diferente das outras, você não pode continuar pensando a mesma coisa, da mesma maneira, porque você não vai chegar a lugares diferentes, não vai conseguir ser escolhido, ser selecionado, pensando ou agindo da mesma maneira. Isso não é possível. Quem deseja um patamar diferente precisa ter uma visão diferente, mas não se deixa, é uma pessoa também que não se deixa ser influenciado pelos outros negativamente. Ela não tem uma mentalidade de povo, de multidão, porque procura compreender de um aspecto diferente, de um âmbito, de uma forma, de um todo, começa a enxergar com outros olhos. Você precisa ter esse posicionamento, saber o que quer e onde quer chegar. Essas são as pessoas determinadas, quando elas sabem, quando elas desejam, quando realmente elas querem abrir mão, quando elas querem ter uma forma de viver diferente, quando elas desejam ser escolhidas para algo diferente na vida delas. Elas precisam agir dessa maneira, meu irmão. Precisa ter um foco, um objetivo, um propósito diferente. Pessoas assim estão se preparando para concorrer e serem escolhidas por sua capacidade, sua habilidade, pelo seu currículo. Esse é o objetivo delas. Ser escolhido, ser escolhida. Não ser chamado somente, mas ser escolhido. Essa é a diferença. Essa é a diferença daqueles que realmente desejam desesperadamente ser escolhido e não somente estar entre aqueles que são chamados, na multidão dos que são chamados, que são muitos, como a Bíblia diz, que são chamados, mas poucos serão escolhidos. Porque fazer parte das pessoas que são chamadas e não dos escolhidos, é esse o objetivo daqueles que querem, que sabem o que querem, que desejam, que buscam. Elas não querem fazer parte das pessoas que são somente chamadas. Se eu tenho uma vida inteira, se eu tenho uma oportunidade nessa terra, eu não posso viver ela, não posso viver essa vida de uma forma medíocre ou de qualquer jeito, não. Nós não podemos viver sendo chamados somente e achar que não dá para nós. Qual é a nossa parte? O que nós temos feito para ser escolhido? O que você tem feito para ser escolhido? Ou você tem se conformado simplesmente em ser chamado para participar de concursos, ou seja, o que for? Eu quero te dizer nesse momento, nessa noite, onde você está, que você tem a oportunidade não somente de ser um chamado, de ter um chamado, de receber um convite, mas sim de fazer parte, de ser escolhido, de ser selecionado para uma vida diferente, para uma vida de prosperidade, de bênção sobre a terra. É isso que Deus deseja para mim e para você, que nós possamos ter uma vida em abundância sobre a terra. É isso, meu irmão. Se eu posso ser escolhido e desfrutar o melhor dessa terra, por que eu me conformo em somente ser chamado, em estar no meio da lista daqueles que são chamados? Se Deus chamou todo mundo aqui para prosperar na terra e herdar a eternidade, por que eu vou simplesmente me conformar, me acomodar em ser
uma pessoa somente chamada, em ter um chamado, entre a multidão dos que são chamados. Se eu tenho a oportunidade de ser um escolhido, de você ser uma escolhida, eu quero convidar você a pensar nisso, porque você pode ser escolhido. Quantos querem ser escolhidos? Quero convidar você a pensar isso, a refletir sobre isso nesse momento e dizer consigo mesmo: eu quero ser escolhido, eu quero ser escolhida, não ser somente chamado. Diga isso para você mesmo. Determine dentro de você, porque há uma diferença entre ser chamado e escolhido. Uns se preparam e outros não. Vivem de uma forma diferente. Têm uma vida de arrependimento e de entrega. Meu irmão, nós precisamos. A Bíblia diz isso. Ela nos ensina que uma pessoa, para ser escolhida, ela não precisa, ela não é escolhida pela aparência, ela não é escolhida pela raça, pela cor, não. A Bíblia nos ensina em 1 Samuel 16, capítulo 16 e o verso 17, diz assim: o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Queridos, aqui foi quando o Senhor fala a Samuel que ele iria escolher um novo rei sobre Israel. E Samuel vai até a casa de Jessé, e como o homem geralmente ele olha e ele imagina como é que será escolhido, nós deixamos enganar muitas vezes, como Samuel aqui. Ele imaginou que quem seria escolhido seria o irmão de Davi, mas Deus disse que ele não vê como vê o homem. Deus não vê como o ser humano vê. Ele não se atenta para a aparência, mas ele vê o coração. Ele escolhe o coração. Aonde há um coração quebrantado, onde há um coração arrependido, é ali que Deus escolhe. Meu irmão, eu quero ler para você novamente o que diz, nós lemos em Mateus, eu quero ler novamente e compartilhar rapidamente com você, que diz lá Mateus 22, a partir do verso 11 até o 14, que diz assim: mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial e lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no fora. Nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E aqui eu quero falar para você o que a Bíblia diz. Ela é bem clara. A Bíblia aqui ela é bem clara quando ela está dizendo, quando Jesus está dizendo, relatando essa parábola do rei que convida, que chama convidados, que chama pessoas, um grupo de pessoas para fazerem parte dessa festa, dessa cerimônia. Queridos, ela é bem clara porque aqui ela está falando sobre o reino dos céus. Ela está dizendo que todos foram chamados, mas nem todos foram escolhidos. Muita gente foi chamada para essa festa real, mas um homem não foi escolhido pelo rei. Por quê? Pergunto para você, por quê? O texto mesmo já diz, por causa das suas vestes inadequadas que ele estava. Ele não estava vestido com uma veste preparada. Ele não estava preparado. Queridos, aqui a Bíblia ela não fala que o homem ele era perfeito. Aqui não fala que ele não tinha erros. Não. Jesus ele não faz acepção de pessoas, porque ele vai escolher pessoas que já são santas, pessoas que não erram, que não pecam. Não é isso. Aqui, portanto, que o próprio texto diz que o rei manda chamar aqueles tanto bons como maus,
Mas tem um detalhe: aqueles que não estiverem com vestes preparadas não podem fazer parte, não podem ser escolhidos. Quem são aqueles que têm vestes separadas? Muita gente vai ser chamado para o reino de Deus, meu irmão, mas poucas serão escolhidas por causa das suas vestes, que são vestes espirituais. A vida que nós escolhemos levar no pecado. Não estou dizendo que não são aqueles que pecam novamente, mas os que não desejam viver na vida do erro, da mentira, da podridão do pecado. Os que amam o pecado e não se arrependem. São desses que eu estou dizendo, são desses que a Bíblia está se referindo, que Jesus está dizendo, que não trocaram as suas vestes, que não se limparam, não se lavaram no sangue do Cordeiro. São estes que não terão parte do reino dos céus, são estes que não serão escolhidos. E eu quero dizer para você, com toda convicção e com todo entusiasmo no meu coração, quero dizer para você, com toda sinceridade, que você não pode ficar de fora, porque você tem sido chamado. O Senhor tem te convidado a viver o melhor, tanto nessa terra, meu irmão, mas não ficar de fora da eternidade, não ficar de fora do reino dos céus, porque muitos acham que pelo fato de estarem participando, talvez de uma igreja, fazendo parte de um grupo de pessoas, que serão, por esse fato, serão escolhidos. E não é bem assim. A Bíblia diz que nós precisamos ter as vestes transformadas. Nós precisamos mudar as nossas vestes. Nós não seremos escolhidos se não mudarmos as nossas vestes. Porque a escolha será através disso. Aonde há um arrependimento, aonde há um coração genuíno, quebrantado e em arrependimento, este será escolhido, porque ele deseja viver uma vida santa diante do Senhor. Por mais que erre, mas quando erra, se arrepende, há uma dor, há uma tristeza, porque ele deseja viver para a glória do Todo-Poderoso, para a glória do Rei, porque ele deseja ardentemente pela vinda, pela espera do Rei, para fazer parte dessa festa, das bodas do Cordeiro. E eu já quero, indo para o final, concluindo essa mensagem, dizer para você o que está escrito lá no livro, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, que diz assim: por fim, chegará o dia que todos estarão diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, prestando contas de si mesmos, meu querido. Portanto, felizes são os que recebem o convite, felizes são os que entendem o chamado, aceitam com sinceridade de todo o coração, numa entrega absoluta para o caminho da retidão e de arrependimento diante de Jesus. Bem, como são fiéis até o fim, são esses que serão escolhidos. Esses têm presença confirmada no banquete do Cordeiro. Portanto, todos aqueles que não tiverem com as vestes adequadas, pois ele vem para buscar uma noiva, mesmo sem aqui, quando eu digo para você que ele vem para buscar uma noiva, aqui ele vem buscar aqueles que foram convidados e aqueles que foram escolhidos para o banquete do Cordeiro. E olha só o que diz Efésios, capítulo 5 e verso 17. Olha o que diz o livro, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 27. Sem mancha, nem ruga, ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Ou seja, para todos aqueles que não estiverem neste caminho puro e longe do pecado, virá o tempo da condenação, e essa condenação será eterna. Meu Deus!
Portanto, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Depende da resposta sincera ao convite. Depende daquilo que eu e você realmente escolhemos. Nós só seremos escolhidos, não porque Deus vai escolher, Ele vai olhar da terra e vai falar assim, eu acho que esse aqui merece, eu acho que aquele não merece. Serão escolhidos aqueles que se arrependerem. Todos terão a mesma oportunidade. Todos serão chamados. Todos. Todos serão convidados para participar do banquete, mas nem todos serão escolhidos. Depende da sua resposta a esse chamado, a esse convite. Quero orar com você neste momento. Curve a sua cabeça agora nesse momento para que possamos falar com o Pai. Deus, quero te agradecer por essa oportunidade, Pai. Mais uma vez de estar aqui, Senhor. Podendo deixar essa mensagem que, ao mesmo tempo que ela é simples, mas ela é tão poderosa, porque todos nós precisamos dela, porque todos nós precisamos, Senhor Deus, entendê-la. Todos nós precisamos, Pai, entender que o Senhor tem nos chamado para abandonar a nossa velha vida, a nossa velha maneira de viver, abandonar o nosso eu, o nosso ego, a nossa convicção de acharmos que estamos certos, abandonarmos, Senhor Deus, a nossa razão humana. Todos nós somos chamados para viver uma vida plena diante do Senhor. Todos nós temos essa oportunidade. Nós somos convidados a confiar em Ti. Todos nós somos convidados a viver essa vida de abundância no Senhor, a ter essa fé viva no Filho de Deus, no Filho do Senhor, que é Jesus Cristo, que morreu numa cruz como prova de amor para nos salvar, que nos comprou por preço de sangue. Senhor, eu oro nesse momento, Pai, dizendo para aquele que está, Senhor Deus, talvez uma vida de pecado, Senhor, que o Senhor possa ajudá-lo, Pai, a enxergar. Não é a força dele, não é, Senhor Deus, a vontade simplesmente dele, mas juntando a força de vontade, o querer, o desejar e a entrega, Senhor, e começar a confiar e depositar, ó Deus, no teu altar diante do Senhor, Pai. E ele pode sim, esse meu amado e minha amada irmã, Senhor, meu irmão e minha irmã nesse momento, que possa receber do Senhor, ser fortalecido, Pai, e ter essa vida de entrega e decidir, ó Pai, ser escolhido para ter uma vida diferente na terra, ser escolhido, Senhor Deus, para fazer parte do grande exército do Senhor, que fará a diferença, Senhor. Em nome de Jesus eu oro, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, eu declaro sobre cada um que está ouvindo essa mensagem. Eu declaro a vida do Senhor. Eu declaro a alegria do Senhor. Eu declaro uma semana de paz. Eu declaro, Senhor Deus, uma vida abençoada, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Fique em paz, que o Senhor te acompanhe, que o Senhor te guarde em tudo que você fizer, em tudo que você planejar, em tudo que você falar. Que você possa desejar isso, ser escolhido em tudo, ser escolhido para ser melhor, ser escolhido independente, porque se você quer ser escolhido, você precisa realmente ser uma pessoa diferente, se destacar entre a multidão, entre os demais, porque Deus te chamou não somente para ser chamado, mas para ser um escolhido, uma escolhida dele sobre a terra, em nome de Jesus. Gente, que palavra poderosa. Recebi demais. E vocês? Foi bênção pura, né? Agora vamos chegar num momento muito importante também, que é o nosso momento de dízimos e oferta. Você que está aí no conforto da sua casa, você pode estar utilizando o Pix, pode estar fazendo transferência também eletrônica através da nossa conta. Então não fique de fora deste momento. Vamos indo para a palavra? Lá em 2 Coríntios 9:6, a palavra nos diz: lembre-se,
Aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Versículo 8. Deus é poderoso para fazer-lhes acrescentar toda a graça, para que não todas as coisas, em todo o tempo de tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Amém? Eu creio que Deus vai transbordar nossas vidas. Então já aproveita, já faça o seu dízimo, já faça a sua oferta através desses meios eletrônicos. Não fique de fora. Assim você vai estar semeando em terra boa. Não deixe de semear em terra boa. A casa de Deus, a nossa casa, do nosso Pai, é um lugar muito bom de você estar semeando. Se você está plantando, uma hora você vai colher. Amém? Que você tenha uma semana abençoada, que o Senhor derrame graça sobre a sua vida, sobre a sua família. Amém? Deus abençoe, tenha uma ótima semana. Graça e paz.